Fala professor, tudo bem? Eu sou o Enzo e, como previsto, eu vou falar sobre as integrais de linha e mais especificamente sobre os campos vetoriais. A gente já tinha trabalhado anteriormente nessa ramificação das integrais aqui em cálculo 3 sobre os campos escalares, mas ainda tinha ficado ainda sobre os campos vetoriais e, como dito, né, foi passado para a gente que a gente gravasse uma videoaula explicando sobre o conteúdo, sobre os campos vetoriais mais especificamente, e, portanto, eu estou aqui para explicar. Então, vamos apresentar o meu slide. Primeiramente, para a gente começar, eu trouxe uma definição sobre a diferença entre o campo escalar e o campo vetorial. Quando a gente estudou sobre as integrais desde o começo, desde lá em cálculo 1, a gente entende que a integral dentro de um campo escalar, que seria dentro dos eixos x e y, a gente busca calcular a massa de certo item que a gente está tentando calcular, né? Só que como ele não tem uma forma geométrica bem definida, essa massa ela fica difícil de ser calculada, a área dela, através das fórmulas usuais que a gente tem, de base vezes altura, para um quadrado, para um retângulo, a fórmula do triângulo, enfim, é uma forma geométrica que ela não tem uma definição correta. Então a gente utiliza a integral para a gente dividir em subintervalos e conseguir calcular, chegar no resultado mais aproximado possível, mais certeiro possível sobre uma massa em específico. Esse seria o campo escalar. No campo vetorial, a gente já busca calcular ao longo de uma curva baseado nos vetores, ou seja, o trabalho realizado ao longo dessa curva. Eu tenho um item que parte de um ponto A até um ponto B e eu preciso calcular qual foi o trabalho realizado entre o ponto A e o ponto B desse item e chegar no resultado mais aproximado possível, de acordo com os subintervalos, também é a mesma regra dos subintervalos, para conseguir calcular sobre os campos vetoriais. Eles são geralmente utilizados para força, para vetores, né? Então aqui, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de aplicação na prática. Esse primeiro exemplo foi o que eu falei sobre o ponto A que vai até o ponto B. Tomar remédio da noite. E aí eu tenho os vetores, né, do ponto A até o ponto B. E eles são vetores que eles ficam espalhados num plano. A gente não tem uma direção certeira. São vários vetores, mini vetores, que são espalhados no plano e cada um para uma direção. Essa fórmula eu não vou falar ainda, eu vou falar mais para frente. Então aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação na prática, que seria sobre o plano dos ventos no mapa mundi. Então a gente calcula a previsão meteorológica dos ventos de acordo com os vetores, que foi aquele exemplo que a gente inclusive comentou na aula, né, sobre esse exemplo. E aí eu tenho aqui também, dentro de um plano, né, de um plano XY, x negativo, x positivo, y positivo, y negativo, e eu tenho os vetores espalhados nesse plano. E aí eu também não trouxe a imagem aqui, mas como a gente também conversou em aula, mas eu acho que cabe ressaltar, a forma como a gente consegue, o ser humano consegue hoje em dia pousar um foguete e não um foguete cair em mar, ou seja, em terra, a gente perder ali um equipamento que é tão caro, foi calculado com base em integrais. Uma equipe de calculistas fizeram e refizeram as integrais de linha em específico, baseado nos vetores que esse foguete cria no processo de recuo, né, no pouso dele. E aí, através de vários erros, a gente sabe que caíram vários foguetes até a gente conseguir pousar um com o maior acerto possível. Foram através das integrais. Então, por isso a gente conclui que realmente uma integral ela tem gente que pergunta, mas onde que eu vou usar a integral? Mas na verdade a integral realmente é uma coisa que ela contribui para o desenvolvimento da humanidade. Então a gente pode ver aí sobre as previsões e também sobre
esse fato ocorrido anteriormente, que foi o pouso do foguete, né? Então aqui eu trouxe sobre a fórmula, né, do trabalho. A fórmula que a gente vê do trabalho em física seria essa, né? Trabalho igual a força vezes o deslocamento. Trabalho medido em joules, a força medida em newtons e o deslocamento em metros. A força, nesse caso que a gente está trabalhando, é o vetor. E aí, na física, a gente vê dessa forma. Então, a gente associando a física com o cálculo, trouxe a fórmula aqui novamente. Aí, para a gente conseguir chegar naquela fórmula que a gente utiliza nas integrais de linhas no plano vetorial, a gente faz algumas substituições dessa fórmula que a gente traz da física. Então, aqui, por exemplo, a força que eu vou utilizar na fórmula. A força ela é medida num plano tridimensional, x, y e z em relação a t, né? Por que x, y e z? E por que eu não utilizo, né, o x, y e z dessa forma na fórmula? Quando eu tenho r'(t), a derivada, eu transformo em x, y e z em relação a t, e aí a soma dessas três dimensões eu chego em r, no resultado r. Então, portanto, eu não utilizo x, y e z separadamente para não causar tanto trabalho. A gente utiliza o r. Então, aqui a gente já teria aqui, de certa forma, a gente teria o r, né? Aqui. O r é r sobre t. Então, aí eu tenho aqui sobre o deslocamento, para a gente conseguir substituir na fórmula, seria r'(t) dividido pelo módulo de r'(t). Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais posteriormente sobre como a gente vai aplicar esse deslocamento. E aí é o que eu tenho uma explicação sucinta sobre o que eu falei anteriormente, sobre o trabalho, que quanto mais eu divido em subintervalos esse trabalho da força vezes o deslocamento, várias vezes, em vários pontos dessa curva, mais preciso eu consigo encontrar qual foi o trabalho, qual foi o resultado dessa integral quando ela parte do ponto A e vai até o ponto B. E aí eu tenho aqui mais uma explicaçãozinha assim da curva C, né? Que seria RT, né? O RT. O T dentro de um limite, o T seria o que? A incógnita que a gente quer procurar dentro de um limite que parte do ponto A e vai até o ponto B. Então aqui mais uma explicação aqui sobre o trabalho. Para a gente conseguir substituir na fórmula o vetor, a gente tem aqui que o deslocamento do espaço sobre o deslocamento do tempo é igual a V, que seria a força vetor em questão. Quando eu passo o dt para o outro lado, multiplicando o V, eu tenho que o deslocamento sobre o espaço igual a V vezes dt, e aí esse V eu substituo pelo módulo de RT, né? Então aqui anteriormente a gente tinha falado sobre isso. Então eu substituo o V sobre o módulo de RT vezes dt. Então aqui a gente trazendo para a fórmula do trabalho seria a integral de uma constante C, a força XYZ, que eu consigo substituir por RT, vezes T XYZ vezes ds, né? Então aqui eu substituí a força XYZ pelo RT, como eu disse anteriormente, a gente substitui para facilitar o nosso exercício e diminuir as incógnitas. O T XYZ é o próprio deslocamento que eu apresentei no slide anterior, que seria R'(t) dividido pelo módulo de R'(t) vezes ds. O ds, aqui eu acabei de encontrar ele quando eu passo o dt para o outro lado, eu isolo o ds e eu consigo encontrar ele. Então o ds seria módulo de rt vezes dt. E aí como eu tenho uma divisão e uma multiplicação, eu corto os dois módulos e eu chego nessa fórmula de trabalho para o cálculo da integral de linha, que seria limites entre A e B, força, abre parênteses, RT, fecha parênteses, vezes R'(t) vezes
derivada de t, que então a incógnita que eu preciso é t e a que a gente vai encontrar. Então, logo para a integral de linha em campo vetorial, se f for um campo vetorial definido sobre uma curva C, parametrizada como RT nos limites do t nos limites entre a e b, a integral de linha de f ao longo de C é. Então, aqui eu tenho a integral constante, a fórmula do trabalho em relação a R, igual a integral constante vezes f vezes t vezes ds. Faço a substituição dessa forma, eu tenho aqui o limite entre a e b, f, rt, vezes r' vezes dt. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, para a gente determinar como é que seria uma aplicação na prática da integral de linha no campo vetorial. Então o exemplo diz assim: determinar o trabalho realizado pelo campo de forças x, y, z, então é um plano tridimensional, igual a y mais z, x mais z, x mais y, sobre uma partícula se move ao longo do segmento de reta 0, 0, 1 até 2, 4, 3. Então esse seria o ponto A e esse seria o ponto B. Como esse exercício ele não me entrega parametrizado, eu tenho que parametrizar. Na parametrização, o vetor v, eu faço o seguinte: eu pego o ponto final para x e diminuo pelo ponto inicial, então 2 menos 0, 2. 4 menos 0, 4. 3 menos 1, 2, certo? Então, aí eu acho o 2, 4, 2. Eu faço a definição de x, y e z. Então, aqui eu tenho RT. X é igual a 2t. O y é igual a 4t. E o z é igual a 4t. Como que eu consigo encontrar isso? Fazendo a soma de um pelo outro. Então, aqui o x, por exemplo, eu somo 2 com 0, eu encontro 2t. Eu somo o 4 com o 0, eu encontro 4t. E eu somo 3 com o 1 e encontro 4t. Então, eu defino que o x é 2t, o y 4t e o z 4t. Cada um com a sua incógnita. Como aí eu escolho entre um desses para eu conseguir encontrar conseguir limitar onde seria essa integral que eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o y, e aí eu coloco o y aqui, e eu limito o y entre 0 e 4, porque o y realmente é entre 0 e 4, que a gente vê que o primeiro ponto é 0 e o último ponto é 4. Então, eu limito entre 0 e 4. Aqui eu faço a divisão, né? 4t e o 4, então eu sei que o limite está entre 0 e 1. Então, dando prosseguimento aqui, eu continuo. Agora eu venho com R', o x é 2, o y é 4 e o z é 4, né? Aí aqui é o seguinte, aí eu vou, próximo passo, como eu encontrei aqui já os valores de x, de y e de z, como eu já disse anteriormente, a gente vai para o próximo passo para a gente começar a construir a nossa integral baseado no trabalho. Então, eu trouxe aqui novamente uma parte do enunciado que o exercício diz, que para eu conseguir encontrar os valores para A, B e C, x, y e z, eu tenho que fazer essa soma, já que o enunciado já traz essa soma para a gente. Então, baseado nessa soma, o y mais o z, com aqueles valores que eu dei anteriormente, que seria 2t para x, 4t para y e 4t para z, eu sei que então o y seria 4t, né? O y 4t e o z também 4t. Então eu somo os dois, eu chego ao resultado de 8t. Aí eu repito o mesmo processo, x mais z. O x eu sei que é 2t e o z eu sei que é 4t, somando chego a 6t. X mais y eu também chego a 6t, certo? Vezes o plano escalar, que seria 2, 4 e 2. Quando eu faço o produto escalar, chuveirinho aqui, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, eu chego a esse resultado aqui.
Então eu chego a esse resultado aqui. 16t mais 24t mais 12t vezes derivada de t. Como todos são iguais, eu faço a soma, 42t vezes dt, sobre os limites de 1 e 0 que a gente tinha anteriormente encontrado. Então, fazendo a integração disso, a gente sabe que a integral de 42t é 42t ao quadrado dividido sobre 2, dos limites 1 e 0. Então, eu substituo, como quando eu substituo por 0 sempre vai zerar aqui, eu substituo só pelo y, por 1, perdão. Então, 42 vezes 1 ao quadrado é 1, vezes 42 é 42. 42 dividido por 2, eu chego ao resultado de 26. Então, esse 26 aqui, a gente quer dizer que esse 26, ele é o trabalho, né? Esse 26 é o trabalho que a gente teve, trabalho realizado para a gente encontrar entre o ponto A e o ponto B nesse plano vetorial, né, na curva. Então, assim, eu preferi nesse slide trazer apenas um exemplo para exemplificar a aplicação e trazer um pouco mais sobre a aplicação na prática e como que eu chego nesse resultado aqui, através de quais fórmulas eu